Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o Mikael e esse é o Sobre o Escrito, e hoje aqui no canal eu vou falar sobre As Coisas, esse livro de Tobias Carvalho, que foi o vencedor do Prêmio Sesc Literatura 2018. Gente, vamos falar sobre esse livro aqui, que ele me surpreendeu a ponto de ter sido o último que eu li no ano de 2018, porque eu estava precisando de uma leitura menos intensa, estava um período muito corrido, e eu falei, não, vou terminar aqui, já tinha comprado esse livro aqui do Tobias, porque eu tinha visto que ele tinha ganhado, um dos ganhadores, né, do Prêmio Sesc Literatura 2018, achei interessante a temática e falei, vou comprar, e acho que vai ser uma leitura tranquila, né, tem 150 páginas, são alguns contos, e foi de uma intensidade essa experiência aqui que eu vou tentar transmitir para vocês agora algumas das coisas que eu senti, que eu fiquei pirando quando eu li os contos do Tobias Carvalho. Antes de tudo, quero dizer para vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o canal da Tami, do Literatami, fofíssima, que fez uma entrevista com o Tobias Carvalho, e aí você vai poder entender um pouco mais sobre as temáticas, como ele preparou esse livro aqui, que na verdade acho, se não me engano, é a primeira publicação dele, que acabou virando um livro, assim, essa coleção de contos, justamente para participar da seleção do Prêmio Sesc Literatura 2018. Então passou por um júri muito foda, então pode ir com certeza que vai ser uma leitura, eu acho que vai te agradar. Eu diria, e ando indicando a leitura de As Coisas para amigos, homens gays que estão lidando com problemas contemporâneos. Não é apenas para esse tipo de público, né? Não é para esse público específico, mas eu acho que a gente acaba se identificando bastante com as coisas pelas quais vão passando aqui os protagonistas, que eu prefiro chamar de um protagonista do livro. Apesar de serem vários contos, eu consigo perceber que existe uma coisa em comum entre todos eles, que acho que você, quando fizer a leitura, também vai conseguir perceber algo parecido com isso. Bom, mas por que eu falo que é para todo mundo, mas quem é homem, gay, contemporâneo, né? Se você está me vendo agora, claro que você é meu contemporâneo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Lidando com dilemas contemporâneos. Porque essa é a essência aqui desse livro, sabe? É um livro que fala sobre, segundo o Daniel Galera, que fala isso daqui, está escrito assim, ó, falta isso, né? Histórias para falar dessas relações que existem. E é como se o Tobias Carvalho, isso foi uma das coisas que mais me impressionaram, assim, durante a leitura, é como se ele colocasse mesmo luz sobre coisas que estão rolando aí, estão acontecendo, mas parece que a gente dentro da comunidade LGBTQ, amigos, homens gays, não estão falando muito, sabe? Algumas dessas coisas que você vai encontrar aqui nesse livro, As Coisas de Tobias Carvalho. Solidão. O homem gay contemporâneo, ele vive uma solidão que existe em diferentes formas, diferentes níveis e aparece em diferentes momentos da vida, sabe? É uma solidão da pessoa que tem medo de estar num relacionamento e foge dele a qualquer custo, então se auto-sabota dentro de uma relação ou para começar uma relação. A solidão do homem gay que tem facilmente à mão acesso a sexo, né, sexo casual, então acha que ali se completa, mas fica faltando alguma coisa ali, né? Muitos encontros durante a semana, mas chega no sábado à noite, quer estar com alguém de forma mais íntima e não tem acesso a isso. A solidão das pessoas que são, de certa forma, excluídas, marginalizadas desses aplicativos, né? Que se você entra quem já entrou num Grindr, num Scruff, são aplicativos muito categorizados, né? Então, assim, homem, sua posição sexual preferida, sua orientação, se você faz isso, como é seu corpo, nananã. São várias classificações que vão colocando rótulos, né, e tags, assim, nas pessoas para você entrar num tipo de classificação ali dentro dos aplicativos. E aí existe também, fala aqui, a solidão das pessoas que não se encaixam nesses critérios, ou então que não conseguem atender aos critérios que algumas pessoas supervalorizam, né? Que a gente entra naquela discussão de corpo, que não existe uma norma, que não existe um padrão, mas que as pessoas supervalorizam um determinado tipo de corpo, enfim, essas coisas todas. Tudo isso está sendo falado aqui nesse livro, gente. E eu falei até depois com o Tobias,
que eu acabei conhecendo ele no Instagram e a gente se conheceu, acabou ficando amigo, bate um papo às vezes, eu falei, olha, tem coisas ali que eu sei que você escreveu de uma forma mais pessoal, principalmente um conto aqui que fala sobre a relação de um protagonista com o pai, ou o que esse protagonista falaria para o pai. Tem pontos assim que são bastante pessoais, a gente consegue perceber, mas dá para se identificar com problemas assim que são muito comuns. E eu falei para ele, em muitos momentos eu me senti redimido de alguns medos, de algumas noias, de algumas coisas que estavam me incomodando, mas que passaram a não me incomodar mais, só por perceber que existe também um tipo de preocupação assim com outras pessoas e não era uma coisa só minha. A gente sempre sabe que é uma coisa que não é só nossa, né, gente? Mas a gente insiste em achar que é. E quando alguém fala assim, não, pera, não é só você que tá preocupado com isso ou tá sofrendo com essa questão, a gente fica aliviado. É assim que rola, né? Tem uma outra coisa aqui que eu achei super bacana, que até comentei com o Tobias também, que é a questão de um dos protagonistas de um dos contos, numa hora, ali fala sobre a masturbação sofisticada. Eu achei esse termo maravilhoso e acho que nem foi algo que o Tobias quis assim destacar, mas aquilo passou para mim, não passou batido não, achei super interessante. A masturbação sofisticada, de acordo com a história aqui, estava falando sobre pessoas, no caso homens gays, que estão a fim de sexo com outras pessoas de forma casual mesmo. E aí ele fala, na verdade que é um homem que está querendo um prazer, curtir um prazer íntimo, mas não quer fazer isso apenas, por exemplo, uma masturbação dentro de casa, solitariamente. Então ele entra em contato através da plataforma dos aplicativos com uma outra pessoa, um outro cara que também está afim da mesma coisa. Eles combinam de partilhar esse momento de dois prazeres muito íntimos, como se fosse independente da outra pessoa estar ali ou não, quem é aquela pessoa, é apenas um prazer íntimo que você quer curtir, mas na presença de uma outra pessoa, sabe? E para isso existe ali um outro corpo, uma outra pessoa, enfim, junto. E eu falei, gente, mas não é que na verdade é isso mesmo? Comecei a lembrar assim também, sabe? Quando a gente era criança e via os nossos avós falando sobre histórias de pessoas, ou então nossos pais também, histórias de casais, de fulano que tinha uma amante, ou de uma mulher que se encontrava sempre com um amante dentro de um apartamento que eles arranjavam, sabe? Ou então que histórias assim do tipo um casamento que terminou por causa de um beijo, um casamento que terminou por causa de uma transa, e aí sempre tinha quando essas coisas eram descobertas, sempre tinha aquela frase muito batida, né? Nossa, não significou nada, e a pessoa traída ficava assim, mas como não significou, não sei o quê. Aí essa coisa da masturbação sofisticada do Tobias Carvalho aqui, desse livro, eu fiquei assim, gente, pior que pode ser que não tenha significado nada mesmo, né? No caso lá, aquilo que estava rolando. Porque assim, tava ali com desejo, a pessoa foi lá, fez o que tinha que fazer com uma outra pessoa, seja, né, qual foi a forma utilizada, se hoje por aplicativo, se você está solteiro ou se você está num relacionamento, ou então na forma antiga, né, com essas coisas de amantes em apartamentos. Acho isso tão engraçado, né, aquele apartamento de receber os amantes. Tem muito isso na literatura francesa, de um livro que eu li, o Bel Ami. Eu vou vir falar para vocês aqui depois, de um livro lá de 1800, tá? E eu vou falar aqui no canal depois. E aí eu fiquei pensando, gente, essa frase, né, não significou nada, partindo do pressuposto da masturbação sofisticada, que você só estava afim de uma coisa diferente, e independentemente da pessoa que foi ali, se não houve envolvimento sentimental, se não houve emoção ali no meio, foi uma questão de desejo mesmo, pode ser que não tenha significado nada, né? E no final das contas, eu acho que a gente começa a perceber como que a gente sobrevaloriza alguns problemas em detrimento de outro, sabe? Será que por causa de um deslize ou então de alguma coisa que aconteceu, vale realmente a pena jogar toda uma história de um relacionamento, de um sentimento, sabe? Será que não vale a pena contornar aquela situação? Será que foi tanta ofensa assim? Ó, gente, tô pirando aqui, porque foi justamente assim que eu fiquei depois que eu li esse livro do Tobias Carvalho com relação a muitos assuntos. No final das contas aqui,
eu fiquei pensando assim, gente, todos os problemas que a gente for ver, que a gente cria pra gente mesmo, todos os problemas que a sociedade está passando aí, econômico, social, principalmente social, no final das contas tem mesmo ponto que é uma raiz. Tentar coibir o tesão. Se você for ver, tem tudo a ver com isso. Tudo, mas tudo tá ligado com isso. Tentar coibir o tesão, essa regra social das pessoas, enfim, que tem que ser monogâmicas, ou então que não tem que ser monogâmicas, que hoje em dia tem essa questão também, né? Tá falando, inclusive o Tobias fala isso aqui também. É quase como se você hoje, principalmente se você tá na comunidade LGBTQ, você assumir uma monogamia, existe um peso porque você está abrindo mão de várias possibilidades da sua vida, sabe? Ou como se você teria que abrir mão da possibilidade, dependendo do que cada casal ali resolver, gente, pode ser que não precise abrir mão, né? Mas enfim, tá vendo como tem muitas coisas que até é difícil de falar, assim. Às vezes fica parecendo que eu tô moralista, às vezes parece que eu tô muito louco, desvairado, mas são coisas que existem dos relacionamentos contemporâneos dentro da comunidade LGBTQ que as pessoas não falam, mas o Tobias Carvalho resolveu falar. Então, para vários amigos eu já indiquei a leitura de As Coisas, indico para vocês também, mesmo que você não seja parte da comunidade LGBTQ, você acha que vai se identificar com algumas questões aqui, porque afinal de contas fala de relacionamento, enfim, né? Tem um título aqui que eu acho ótimo, que chama... Alguns falam sobre sauna, mas tem um que eu vou até que olhar aqui no índice para não falar errado, porque é ótimo. As coisas que a gente faz para gozar. É ótimo esse conto aqui, gente, vocês têm que ver. Bom, eu gostei realmente muito dessa leitura que eu fiz de As Coisas do Tobias Carvalho. Gostei muito das coisas que ele me suscitou a pensar. Sabe, eu acho que melhora a gente como, enfim, até para perceber os problemas que podem não ser nossos, mas que podem ser do outro, sabe? Às vezes a gente está ouvindo um amigo ou uma amiga reclamar de algumas coisas e a gente não dá muita atenção para aquilo. Acho que esse livro aqui me fez ver que existe várias nuances nos relacionamentos, principalmente relacionamento homossexual, homoafetivo, de pessoas que são da comunidade LGBTQ, que a gente tem que ter mais atenção. Bom, eu acho que todo mundo deveria ler esses contos aqui, sem contar que são contos muito bem escritos, são contos muito bacanas, e em muitos momentos, assim, fala de umas coisas que bem carnais, assim, sabe? Fala sobre desejo, tem umas descrições, assim, de cenas que é bastante interessante. É uma mistura ali de uns estilos e de umas coisas que eu gostei bastante. Bom, fica essa a minha dica aqui para vocês. Foi um vídeo que eu, vocês podem ter percebido, não tem roteiro nenhum. Eu apenas liguei a câmera aqui e falei, mas é que eu realmente senti vontade de vir aqui indicar esse livro para vocês que estão assistindo o Sobre o Escrito, para conhecerem o trabalho do Tobias Carvalho. Sigam ele lá também no Instagram, ele sempre está postando coisas muito bacanas, ele sempre está participando também de eventos, então vai que você está lá e descobre que ele está participando de uma palestra, de alguma coisa assim, perto de onde você mora. Vai lá conhecer, que ele é super gente boa, tá bom? Um beijo para vocês, quero saber antes se vocês já leram também As Coisas do Tobias Carvalho, essas coisas e quais foram as coisas que mais te marcaram dentro dessa leitura. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, tá bom? @sobreoescrito.